Por que os antigos astecas faziam isso? E por que os fenícios também faziam exatamente isso? Então, antes de irem para a guerra, eles praticavam sacrifício humano. O que os israelenses estão fazendo é realmente profundamente terrível, porque é exatamente esse tipo de sacrifício ritualístico. Famosos são os astecas. Nós escavamos templos dos astecas e dentro desses templos há milhares e milhares de crânios humanos. Então, antes de irem para a guerra, eles praticavam sacrifício humano. Eles cometiam assassinatos em massa de seus inimigos em público. Então, os astecas ficaram realmente famosos por isso. Os fenícios, especificamente os cartagineses, vamos falar deles mais adiante neste semestre. Mas os fenícios também eram famosos por um tipo específico de sacrifício, o sacrifício de criança. Os romanos escreveram relatos e histórias insultando os fenícios por praticarem esse tipo de sacrifício. Mas os próprios romanos praticavam sacrifício humano. O que eles faziam era, depois de cada grande guerra, capturavam todos os principais líderes, todos os seus inimigos, e desfilavam com eles pelas ruas de Roma. Isso é algo chamado de triunfo. Ao final do triunfo, eles reuniam os inimigos no templo de Júpiter. Júpiter é o deus deis, e então eles estrangulavam até a morte seus inimigos. Isso é sacrifício humano. Eles não chamavam assim, certo? E meio que disfarçavam, mas sabemos com certeza que faziam isso. Então a grande pergunta para nós é: por que isso acontece? Por que os antigos astecas faziam isso? E por que os fenícios também faziam exatamente isso? Por que os romanos faziam isso? E por que hoje em dia? Os israelenses fazem isso em Gaza? E lembre-se de algo importante. O que os israelenses estão fazendo é realmente profundamente terrível, porque é exatamente esse tipo de sacrifício ritualístico. Por que isso acontece? Porque 47%, quase metade da população de Gaza, tem menos de 18 anos. Então, a maioria das pessoas que estão sendo mortas são, na verdade, crianças. O que é mais marcante ou escancarado sobre o que está acontecendo em Gaza é que todos nós podemos ver com nossos próprios olhos. E parece quase como se os israelenses quisessem que pudéssemos testemunhar tudo isso e desejassem que passássemos a odiá-los, não é mesmo? Você pode ver, no mundo todo, a opinião popular se voltando contra Israel. Há esses protestos populares em todo o mundo protestando. O que está acontecendo na Palestina? Se eles realmente quisessem fazer isso, na verdade existem maneiras muito mais eficazes de fazer isso. Por exemplo, você poderia simplesmente envenenar a água deles ou poderia envenenar o ar. Assim, todo mundo em Gaza pegaria um câncer rápido, certo? Então, tudo isso é muito perturbador. E eu quero, aos poucos, destrinchar, revelar para vocês como isso funciona. Beleza? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer é usar um experimento mental. O experimento mental é o seguinte: vamos supor que existe uma ilha. A gente não sabe onde fica essa ilha, mas é uma ilha. E não há como escapar da ilha. E na ilha, bem no centro, tem uma colina. E lá é seguro, mas em todo o resto, você tem esses macacos devoradores de carne vagando por toda parte. Beleza, o problema é que nessa ilha, os recursos que você precisa para sobreviver, como árvore, comida e rios, estão onde os macacos estão, certo? Tem um lugar seguro no centro, mas em todo o resto, se você quiser recursos, vai ter que enfrentar esses macacos. São macacos devoradores de carne. Eles querem te matar, eles querem te comer. E há um número infinito deles. Agora, vamos supor que um dia, por algum motivo, a gente não sabe por quê, mas 100 homens com idades entre 15 e 65 anos, certo? Eles são misteriosamente transportados para essa ilha em um local seguro. Eles vêm de diferentes países. Eles não falam a mesma língua. Eles são de etnias diferentes. Todos são pessoas pobres em seus países. Eles não têm muita educação.
Então eles estão lá e percebem rapidamente que a situação é totalmente desesperadora. Não há como escapar dessa ilha. Esses macacos estão por toda parte e são guerreiros duros. E a situação parece sombria. Eles nem sequer falam a mesma língua. Eles não têm uma cultura em comum. Então, nesse ponto, você imaginaria que eles se sentiriam sem esperança e simplesmente deitariam para morrer. Mas, na realidade, o que acontece é o oposto. O que acontece é que, nessa situação desesperadora, eles encontram uma motivação, um propósito, um espírito de lutar uns pelos outros. E o que vai acontecer muito rápido, ok, e isso é realmente interessante, é que a primeira coisa que eles vão fazer é desenvolver uma língua comum. Eles não falam a mesma língua. Alguns falam chinês, outros falam inglês, outros falam espanhol, outros falam russo, não importa. Eles vão dar um jeito. Vão rapidamente desenvolver uma língua comum. E então, com esse idioma compartilhado por todos, eles vão começar a narrar detalhadamente uns aos outros relatos e memórias de onde vieram. E essas histórias vão se tornar um mito comum, um mito fundador do porquê eles estão reunidos naquele exato lugar. E eles passam a acreditar que Deus os escolheu para salvar o mundo, e é por isso que estão ali. Então, o que eles vão fazer é, com essa nova religião, começar a desenvolver rituais para reforçar essa religião. Esses rituais incluem sexo. Então, esses homens vão fazer sexo. E o motivo disso é criar intimidade e laços entre eles. E também haverá muitos rituais religiosos. Outra coisa que eles vão fazer é escolher um líder. São 100 pessoas, eles precisam de um líder para organizá-los. Então, podemos imaginar que, durante a eleição da liderança, todo mundo se levanta para falar. Agora, o homem de 65 anos, ele é sábio, tem experiência, tem estratégias. Então ele faz um discurso muito poderoso, inspirando todos e dizendo como eles podem sobreviver aos macacos devoradores de carne. Beleza, então ele é realmente inteligente. Aí, de repente, aparece um cara aqui que tem 15, 16 ou 17 anos, beleza? Ele não é articulado, ele não tem ideia. O que ele faz é o seguinte, ele fica na frente de todo mundo, é ousado e corajoso, e ele olha para todo mundo sem dizer uma palavra. Ele mostra a mão para eles, beleza? Ele mostra a mão para eles. Aí, do bolso, ele tira uma faca, beleza? E então, ele corta a própria mão na frente de todo mundo. E ele não chora. Ele só olha para todo mundo como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem todo mundo escolhe para ser o líder? A segunda pessoa, obviamente, né? Aquele indivíduo que mostrou sacrifício, compromisso e devoção para absolutamente todos ao seu redor. O velho tem excelentes ideias estratégicas e vai virar o conselheiro do líder, mas o líder é o cara que está totalmente disposto a dar a própria vida. Por todo mundo. Então, diante dessa situação específica, o mais corajoso entre eles irá se manifestar e assumir o papel de líder. E assim, o que vai acontecer é que essas pessoas, esses homens, vão ficar extremamente inspirados e devotados. Mesmo sendo fracos, eles vão aprender a se tornar fortes. Mesmo sendo pobres e sem educação, eles vão aprender a ser sábios, espertos e estratégicos. Eles vão se transformar radicalmente. E, no fim das contas, o que vai acontecer é a ideia de coesão. Coesão como irmãos, coesão como uma família. Eles vão se entender, mesmo sendo de culturas diferentes, mesmo tendo origens diferentes. Eles vão se entender melhor do que entendem seus próprios filhos e suas próprias esposas. E essa coesão vai levar a algo chamado sincronicidade. Sincronicidade é quando as pessoas agem em uníssono. Então, um exemplo bem simples de sincronicidade é um time de esportes, certo? Quando você assiste a uma partida de futebol, como é que aquele time consegue jogar junto?
Bem, por causa da sincronicidade, porque as mentes deles são parecidas. É o que a gente chama de mente coletiva. E isso permite algo chamado telepatia. Eles conseguem literalmente pensar e agir como um só. Então, deixa eu dar um exemplo disso. Vamos supor que um deles, esses homens, estão dormindo, mas um deles se afasta para pegar lenha. E então ele é atacado por macacos. Não importa se ele grita porque está muito longe. Será que seus companheiros saberiam que ele está em perigo? Sim, funny. Certo. E o exemplo aqui é, digamos que você é mãe e tem filhos, ok? E um deles vai para a França passar férias. Mas aí, enquanto ele estava na França, foi atropelado por um carro e hospitalizado. Você, como mãe, saberia que seu filho está em perigo. Você sentiria isso? Ele não te ligou, você não sabe disso, mas no seu coração você saberia? A resposta é sim, você saberia. Sentiria que algo está errado. Pegaria o telefone e ligaria para o seu filho. Sem sucesso, você então ligaria para a polícia. Certo. Você não sabe o que está acontecendo, mas algo no seu coração está dizendo que precisa entrar em contato com seu filho. Certo. E é assim que funciona a mente coletiva. E eles continuam fazendo isso por uns 10 ou 20 anos e aí, de repente, dizem: ok, vamos continuar com o experimento mental. De repente, você será transportado de volta ao mundo real, como se nada tivesse acontecido. Mas você tem lembranças do que aconteceu. Certo, faz sentido? Ok, você passou exatamente 20 anos no inferno na Ilha dos Macacos. Vocês sabem trabalhar em conjunto e têm uma mente coletiva. Você está cheio de energia e inspirado. Você está realmente motivado. Você tem uma nova religião, só sua. Agora, de repente, todos vocês são transportados de volta para o mundo real, para a sua vida antiga. E aí, o que aconteceria? O que aconteceria é que vocês, os 100, iriam querer se reunir de novo, certo? E vocês iriam compartilhar sua experiência, seus rituais, sua religião com seus filhos e netos. E rapidamente, com o tempo, o que vai acontecer é que vocês vão conquistar o mundo. Vocês vão se tornar a elite secreta. O mundo é de vocês. Podem existir presidentes, podem existir pessoas famosas, mas secretamente são vocês que estão no controle. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão herdar esse legado. E são eles que realmente controlam o poder no mundo. Faz sentido? Certo, beleza? Pergunta aqui. Tipo, se quando, na hora, se essa pessoa realmente voltasse para a realidade, e se naquela época já tivesse um líder, tipo, você fosse só um camponês, mas não um líder. Essa é a sua pergunta. Já te falei, na superfície há líderes, mas o poder real são vocês. Certo, e eu vou explicar o porquê agora. O que também é interessante é que, enquanto estiverem nesta ilha, vocês desenvolverão certos rituais que são muito estranhos, mas importantes se quiserem manter a união. Bem, por exemplo, um ritual estranho é o ritual funerário. Um ritual funerário. A ideia aqui é que, quando alguém se sacrifica, já se tem um funeral enorme para começar. Essa pessoa... E isso pode envolver você cortar essa pessoa em pedaços diferentes e comê-la, ok? Mas você vai desenvolver rituais realmente estranhos. Certo? Faz sentido? Certo, então vou responder a sua pergunta. Por que esses caras estão no comando e não os verdadeiros líderes da sociedade? Mas primeiro, quero apresentar algumas analogias históricas para ilustrar isso, ok? Como você sabe que o que estou dizendo está correto? Bem, vejamos algumas analogias na história. Tudo bem. Então, Esparta. Esparta é uma das sociedades militares mais famosas da história mundial. Esparta é uma cidade-estado da Grécia Antiga. E talvez você já tenha ouvido falar de Esparta. Foi feito um filme sobre Esparta chamado 300.
Não sei se vocês já assistiram ao filme 300, mas 300 é realmente sobre 300 soldados espartanos que estão lutando contra milhões, na verdade não milhões, mas centenas de milhares de soldados persas. A Pérsia está invadindo a Grécia continental. Eles lutam em um lugar chamado Termópilas, a Batalha das Termópilas. E esse é o caminho para o interior da Grécia continental. Os gregos precisam segurar essa posição se quiserem impedir a invasão. 300 soldados espartanos, apoiados por milhares de outros soldados gregos, fazem uma última resistência nesse caminho. Eles são sobrepujados pela invasão persa. E, ao invés de fugir como a maioria das pessoas, os soldados filemônios fazem uma resistência final. O líder deles é Leônidas, e ele diz a eles: nós vamos lutar até a morte. Todos lutam até a morte, e todos são massacrados. E os persas pegam a cabeça de Leônidas, cortam e colocam em uma estaca para avisar os gregos: nós somos impiedosos. Eventualmente, os gregos, inspirados pelo sacrifício de Leônidas, vão repelir a invasão e destruir os invasores. Então, como é que surge essa cultura? Certo. Bem, o sistema educacional dos espartanos é realmente interessante. Na verdade, é bem perturbador. Então, meninos de 5 e 6 anos são tirados de casa e colocados em uma escola comandada por meninos mais velhos. Certo, então esses meninos mais velhos têm, sei lá, uns 10, 11 anos. E o que acontece, como você pode imaginar, é que os meninos mais velhos batem para valer nos mais novos. Beleza? Desde o primeiro dia não há educação nenhuma, eles não estão aprendendo nada. Tudo que acontece é que os meninos mais velhos só batem para valer nos mais novos. Mas como isso acontece, a gente chama isso de trote, certo? Isso, na verdade, acontece muito em fraternidades e times esportivos. Quando eles apanham desse jeito, isso cria solidariedade. Cria laços de irmandade. Assim, esses meninos de 5 e 6 anos aprendem a se amar porque só ajudando uns aos outros podem sobreviver à brutalidade. Ok? Então, o que acontece é que quando eles chegam aos 11, 12, 13 anos, quando entram na puberdade, e isso é realmente interessante, eles passam a ter um mentor. Ok? Orientado por um soldado mais velho, um soldado espartano mais velho, que talvez tenha 28, 29 ou 30 anos. Mas ele tem uma família. Eles se tornam amantes. Eles fazem sexo um com o outro. E isso fortalece a solidariedade do grupo. Ok? Assim, durante a fase de trote, esses jovens aprendem a confiar uns nos outros. Eles aprendem a criar laços uns com os outros. Durante a fase de mentoria, esses jovens aprendem a pensar. Tipo, em uma mente coletiva, ok, eles aprendem a fazer parte de um grupo maior. Aí, quando fazem 18 anos, eles, a HN, se formam, certo? E para se formar, o que eles fazem é o seguinte. Eles têm uma missão. Então, os espartanos, a HN, têm escravos chamados ilotas, certo? Essas são pessoas que eles conquistaram e que agora trabalham escravizados nos campos para eles. Então, existem muitas regras que governam os ilotas. Uma regra importante é o toque de recolher. Se tiver escuro à noite, você não pode ficar fora de casa. Se você estiver fora de casa à noite, pode ser executado, certo? Então, como missão de formatura, esses jovens soldados se escondem nos campos à noite. Eles se escondem nos campos e esperam o sol se pôr. Então, agora está escuro e eles ficam esperando os ilotas voltarem porque estão atrasados. E o que eles fazem é se aproximar sorrateiramente por trás do ilota e cortam a garganta deles. Isso basicamente é um sacrifício. Um sacrifício humano. Então, os espartanos faziam isso também. É algo muito comum. E o que isso faz é criar coesão de grupo, levando à sincronicidade. Só que existem milhares e milhares de cidades-estado na Grécia. Só Esparta fazia isso. E isso fazia todo mundo achar Esparta nojenta. Todo mundo odiava Esparta, mas isso mantinha Esparta unida. Isso transformou Esparta na principal potência militar da Grécia naquela época. O que aconteceu depois foi que Tebas, outra cidade-estado, Grécia copiou o sistema espartano, mas tornou ele voluntário. Então, em Esparta, você tinha que ser da elite.
para fazer parte do sistema. Mas em Tebas, qualquer um podia entrar no sistema, certo? E eles chamaram o sistema de Sagrado Batalhão. De 300 soldados. E eles eram, de novo, amantes. Beleza, mas isso é muito importante para vocês entenderem. Nessa época da história, não existia o conceito de homossexualidade. Era perfeitamente permitido. Ninguém ligava se você fazia sexo com homens, animais ou o que fosse. Ok, não era nada demais. Isso só veio muito depois, nos tempos modernos. Naquela época, isso nem era considerado. Homossexualidade não era considerado um conceito. Beleza, se você tá no campo, se tá em guerra por anos e anos e não tem mulher por perto, você vai acabar fazendo sexo com outros homens. É algo muito natural. Isso não significa que você é homossexual. A secreta banda de ladrões tornou-se a maior potência militar depois de Esparta? Na verdade, se chama o Sagrado Batalhão. E eles eram a vanguarda, sabe? Eles eram a linha de frente, eram os primeiros a entrar em batalha, e eram tão ferozes que os inimigos fugiam. Com certeza, o que acabou acontecendo naquela época foi que o reino da Macedônia decidiu copiar integralmente todo o eficiente sistema militar tebano para suas próprias tropas. Quem é o macedônio mais famoso do mundo? Vocês sabem? Qual macedônio é o mais famoso da história? Você o conhece, mas talvez não saiba que ele era macedônio. O pai dele é Filipe II. Filipe II foi quem realmente construiu o maior exército do mundo, o exército macedônio. E foi Alexandre o Grande, seu filho, que pegou esse exército e conquistou a Pérsia. Beleza, a gente vai aprender isso mais pra frente. Mas Filipe II aprendeu tudo isso com Tebas. E no começo, Macedônia e Tebas eram aliados, mas Filipe II era muito ambicioso. Aí ele começou a querer conquistar toda a Grécia continental. E em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, a Macedônia lutou contra o comando de Tebas e Atenas. E a Macedônia destruiu Tebas e Atenas. Beleza, porque a Macedônia basicamente copiou o sistema de Esparta e Tebas. Nesse ponto, a Macedônia já deveria ter destruído todo o exército tebano e ateniense. Mas quando tudo parecia perdido, a banda sagrada, eles ficaram no meio do campo e bloquearam o avanço da carga macedônia. Assim, todos puderam fugir de Malta para cidades. Eles não temiam a morte. Eles acolheram a morte. Para eles, o que importava era a honra e o sacrifício. E é assim que se cria o absolutamente maior e mais poderoso exército do nosso vasto planeta. Você conseguiu entender? Beleza? Faz sentido? Então, essas analogias históricas dão credibilidade ao nosso experimento mental. Certo. Agora, vamos analisar uma questão, que é: por que esse sistema funciona?